E se um dia você acordasse e percebesse que é o último ser humano capaz de entender sua própria língua, nenhuma outra pessoa no mundo seria capaz de compreender o que você diz. As palavras que aprendeu com seus pais, os sons que moldaram sua infância, estariam agora confinados à sua mente. E com a sua morte, morreria também toda uma cultura. Pode parecer um cenário distante, ou até fictício, mas essa foi a realidade de milhares de pessoas ao longo da história. Línguas desaparecem. E quando elas morrem, não levam apenas palavras. Levam visões de mundo, mitos, conhecimentos, de histórias que jamais serão contadas outra vez. Hoje vamos mergulhar no enigmático universo das línguas extintas, dos grandes códigos perdidos da humanidade, as últimas palavras de um povo inteiro. Prepare-se para encarar um iceberg de palavras que o tempo afundou. O que é uma língua extinta? Toda língua nasce, cresce, evolui, e um dia pode morrer. Mas o que significa exatamente que uma língua morreu? Tecnicamente, uma língua é considerada extinta quando não há mais nenhum falante vivo capaz de usá-la como idioma nativo. E principalmente, quando ela deixa de ser passada para as próximas gerações. Existem diferenças importantes aqui. Uma língua morta, como o latim, ainda é estudada e usada em rituais religiosos ou textos formais, mas não é mais a língua materna de nenhum povo. Já uma língua extinta, como o bo ou o etrusco, é completamente silenciosa. Não há mais ninguém que possa pronunciá-la com fluidez. Ela sobrevive, no máximo, em inscrições, registros arqueológicos ou lembranças fragmentadas. E há ainda as línguas artificiais, como o Esperanto, ou mesmo idiomas ficcionais como o élfico, do Senhor dos Anéis. Elas nunca tiveram povos nativos, mas mesmo assim, têm comunidades de falantes voluntários. A língua é mais do que comunicação, é um código, um filtro, um reflexo da forma como cada povo interpreta o mundo. Os grandes códigos perdidos. Imagine uma língua falada por milhares de pessoas durante séculos, e hoje completamente desaparecida. É o caso do sumério, o primeiro idioma escrito da história humana, usado na antiga Mesopotâmia há mais de 4.000 anos, foi a base de civilizações inteiras. Hoje só sabemos o que ele dizia por meio de tábuas de argila. Não sabemos como soava, não sabemos como era falado. O mesmo vale para o etrusco, a língua de um povo que habitava a região central da Itália antes dos romanos. Embora os etruscos tenham influenciado fortemente a cultura romana, inclusive os deuses e rituais, sua língua é um enigma. Conhecemos o alfabeto, mas a maior parte do vocabulário permanece indecifrável. Outro mistério fascinante é o da escrita linear A, usada pelos antigos habitantes de Creta, os minoicos. Apesar de já termos decifrado o linear B, que veio depois, o linear A continua indecifrado até hoje. É como se estivéssemos diante de um livro trancado, e ninguém mais possui a chave. Mesmo no continente americano, grandes impérios deixaram para trás línguas parcialmente perdidas. O maia clássico e os vários dialetos do Azteca foram diluídos após a colonização. Hoje, linguistas lutam para resgatar fragmentos do que um dia foi um oceano de vocabulário e sabedoria. O que morre junto com uma língua? Quando uma língua desaparece, ela não leva apenas palavras. Ela leva uma forma única de ver o mundo. Algumas línguas indígenas têm dezenas de palavras diferentes para descrever neve, porque, para aquele povo, a relação com esse elemento é essencial para a sobrevivência. Outras possuem conceitos que nenhuma outra língua conhece. Palavras para sentimentos que você talvez nunca tenha sentido. Ou para conexões com a natureza que não conseguimos explicar em português, inglês ou francês. Cada língua é uma lente, uma ponte entre pensamento e realidade. Quando a língua desaparece, essa ponte se quebra. Como disse o linguista Ken Hale, quando uma língua morre, perdemos uma biblioteca inteira. Vamos agora a casos reais, de pessoas que carregaram sozinhas o peso de um mundo inteiro. Em 2010 morreu Boa Singh, a última mulher a falar a língua Bo, das Ilhas Andamão, na Índia. Ela tinha cerca de 85 anos
e seus últimos 40 foram vividos sem ninguém com quem conversar em seu idioma natal. O Bo era uma língua com 65 mil anos de história, uma das mais antigas da Terra. Com a morte de Boa Senhor, esse conhecimento ancestral desapareceu para sempre. Outro exemplo marcante é o de Marie Smith Jones, última falante do idioma Eyak, do Alasca. Ela morreu em 2008 e passou seus últimos anos tentando ajudar linguistas a documentar e preservar o que sabia. Mas como recuperar algo que só existe na mente de uma única pessoa? Em muitos casos, linguistas tentam gravar os últimos falantes. Mas você já tentou ensinar alguém a falar uma língua inteira em apenas alguns meses? Não se trata só de traduzir palavras. Trata-se de traduzir uma alma. É possível reviver uma língua? Sim. Algumas línguas já foram revividas. O caso mais conhecido é o do hebraico. Durante séculos foi uma língua litúrgica, usada apenas em orações e textos religiosos. Mas, no século XIX, um movimento liderado por Eliezer Ben Yehuda transformou o hebraico em uma língua viva, falada nas ruas de Israel até hoje. Outros exemplos vêm da Oceania. Línguas como o Maori, na Nova Zelândia, ou o havaiano nos Estados Unidos, passaram por projetos de revitalização cultural, com escolas bilíngues e incentivo ao uso em casa. Atualmente, linguistas usam inteligência artificial, comparações fonéticas e reconstruções históricas para tentar trazer de volta línguas mortas, mesmo que parcialmente. Mas é uma corrida contra o tempo. A cada 2 semanas, uma língua desaparece no planeta. Línguas em perigo hoje. Hoje existem cerca de 7 mil línguas no mundo, mas 96% da população fala apenas 4% delas. Isso significa que milhares de idiomas são falados por grupos muito pequenos, alguns com apenas 50 ou 100 pessoas. No Brasil, por exemplo, existem mais de 180 línguas indígenas, algumas com apenas uma dúzia de falantes, e frequentemente idosos. A globalização, a urbanização e a imposição de línguas dominantes, como o português, inglês e espanhol, aceleram o desaparecimento das demais. Por isso, muitos consideram a preservação linguística uma urgência cultural, um iceberg de palavras perdidas. Imagine um imenso iceberg flutuando na história da humanidade. No topo estão as línguas que conhecemos: inglês, chinês, árabe, espanhol. Mas abaixo da superfície, jazem milhares de línguas que afundaram com o tempo. Palavras que descreveram fenômenos que não compreendemos mais. Mitos que explicavam o cosmo. Nomes de deuses, plantas, estrelas. Você já pensou que o próprio universo pode ter sido interpretado de formas que nunca mais conseguiremos imaginar, só porque os idiomas que descreviam essas visões foram apagados? A cada língua extinta, a humanidade perde mais do que vocabulário. Perde uma biblioteca de sentidos, uma galáxia de ideias. Preservar as línguas não é apenas salvar palavras, é preservar futuros possíveis. E se eu te dissesse que existe uma teoria misteriosa de que todas as línguas humanas vieram de uma só? Uma língua ancestral, perdida antes mesmo da escrita, e que talvez tenha sido falada antes da Torre de Babel. No próximo vídeo, exploraremos essa hipótese fascinante, a língua mãe da humanidade. Até lá!